Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo ao Espaço Online de hoje, que hoje, mais uma vez, vai aproveitar esta semana que é dedicada ao aniversário dos 457 anos da cidade de São Paulo, para falar um pouquinho mais da nossa história, para falar um pouquinho mais da nossa cultura e dos personagens que até hoje acabam influenciando a vida de todos nós, a vida de todos que passam ou mesmo os que moram por aqui. Hoje nós estamos recebendo a presença da historiadora e também consultora de história em MPB, a professora Marli Oliveira de Carvalho. Professora Marli, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde. Luciana, muito obrigada. Agradeço imensamente o convite de estar aqui falando de São Paulo e como ela foi cantada nos últimos 457 anos. E agradecer também você que está aí nos assistindo e convidá-los a fazer uma viagem para a história da cidade de São Paulo e suas canções. Professora, São Paulo é uma cidade riquíssima, né, em termos de personagens, em termos de cultura, tudo que foi produzido, tanto na parte de literatura, na parte de música, mas hoje nós vamos falar especificamente de música. Existe um personagem que até hoje é muito conhecido, é muito lembrado, que é justamente Adoniran Barbosa. Queria que você começasse então falando um pouco sobre ele. Isso. O Adoniran, que é um nome artístico, né, o nome do João Rubinato, que nasce lá em agosto de 1910, então ele já completou o seu centenário, que foi bastante comemorado, bastante enfatizado e lembrado no decorrer do ano passado e continuam as comemorações ainda. Então, ele, o Adoniran, ele vai falar de uma São Paulo lá dos idos de 1950, uma São Paulo que está passando por uma industrialização. A São Paulo dos anos 50, Luciana, ela é aquela, ela está traduzindo o governo do Juscelino Kubitschek. Certo. Então, o Juscelino Kubitschek, o presidente da República, que tinha a sua meta de 50 anos em 5, então seriam 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Essa é a meta do Juscelino Kubitschek. E com isso, o Juscelino, o presidente, ele traz uma industrialização, ele traz os automóveis. E São Paulo, como era vamos colocar, a viga mestra desse governo, começa a traduzir isso, começa a refletir esse governo, primeiramente. E o Adoniran, nas suas canções, ele começa a cantar isso. As canções do Adoniran contempla a urbanização de São Paulo. Falar da São Paulo da Adoniran é falar de uma urbanização que vai acontecer nos seguintes estágios. A industrialização, uma reurbanização e uma releitura arquitetônica da cidade. Então, aqueles velhos casarões, aquelas imensas mansões começam a dar lugar aos edifícios. O que aconteceu aqui na Avenida Paulista? A própria Avenida Paulista começa, né, é o marco dessa transição. E um fato interessante no repertório do Adoniran é que ele vai conversar com aquela população de excluídos. Aquela população que nem sempre foi contemplada com os 50 anos de desenvolvimento. Ele vai conversar com uma população de moradores de rua, de pessoas que não têm uma condição financeira de estar acompanhando o desenvolvimento econômico que o São Paulo passa. E aí, podemos dizer assim que ele é o único compositor que faz essa tradução, que tem esse olhar, esse refinamento. Porque cada compositor cantou São Paulo dentro do seu olhar. Então, São Paulo é muito cantada. A nossa cidade, ela é bastante cantada. Podemos citar aqui Sampa, né? Caetano Veloso, na sua, como é que podemos dizer, a surpresa que Caetano Veloso tem quando vê São Paulo pela primeira vez, e aí quando ele diz, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Né? E ele diz, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Ele não se sente refletido nessa cidade. Caetano não diz assim como dizer, eu não sou isso. Então ele vai contar todo a surpresa, o espanto dele em relação à cidade. Temos também outros compositores, como foi o caso de Billy Blanco. Billy Blanco que faz a sua Sinfonia Paulistana. Essa sinfonia leva mais de 20 minutos. E o trecho mais conhecido da Sinfonia Paulistana é aquela que diz São Paulo que amanhece trabalhando, que é o tema da Jovem Pan. Todo dia, 7 horas da manhã, já a Rádio Jovem Pan diz vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, para retratar essa São Paulo que não para.
Qualquer momento. Porque pessoas que ouviram isso há muito tempo atrás, depois passaram esse hábito para os seus filhos. Sim. E é uma música que vem se perpetuando ao longo das gerações, né? E mantém, viu? Mantém essa frase, é muito interessante. Às vezes eu estou no metrô, que eu ando bastante aqui na Paulista, e eu ouço essas pessoas, vambora, vambora. Ela ficou, ela permaneceu. Então é uma forma de homenagem. Tem o Premeditando Breck, que diz: é sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. Então, é um outro olhar, E aí, nessa canção do Premê, eles vão falar de todos os bairros. Carandiru, Mandaqui, Pari, Vila Alpina, Vila Mariana. E aí, eles vão falar eles terminam a canção, Brás, falando de todos os bairros. E o Adoniran vai falar de pessoas. Ele até cita nomes, né, das pessoas que ele vai cantar nas canções dele. Então, São Paulo sempre foi lembrado. É verdade. Professora, já que nós estamos falando de Adoniran, a senhora mesmo trouxe alguns trechos de algumas músicas para que a gente possa mostrar e ilustrar melhor tudo isso que a senhora já está comentando. Vamos à primeira música, justamente Saudosa Maloca, que retrata bem essa questão dos excluídos que a senhora citou há pouco. Vamos Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, já que é onde agora está esse artifício alto. Era uma casa velha, um palacete assombradado. Muito bacana, né? Ai, muito bonita. Então, professora, diante dessa música, o que nós poderíamos comentar? Voltando a falar da reurbanização. Então ele disse: se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, já que aonde agora está esse artifício harto, como ele fala, né, no seu português macarrônico, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Maloca é o nome que hoje nós conhecemos como cortiço ou pensões. Então, até a denominação cortiço está desaparecendo. Então, são antigos palacetes que são sublocados em cômodos. Cada família vai morar num cômodo. A cozinha, geralmente, ela é comunitária. Então, cada família fica num dormitório, a sala e a cozinha desse casarão é comunitárias áreas em comuns. Então, existe isso até hoje. Essa estrutura de moradia permanece até hoje. Aqui na região da Rebouças tem, Pinheiros tem, ali naquela região que hoje é chamada de Santa Cecília, onde está o metrô Santa Cecília, Rua Apa, Alameda Nótima. Então, eles falam que são as pensões, que na verdade é a maloca que o Adoniran Barbosa canta. E conta a história, né, que realmente esses personagens do Mato Grosso, eles existiram. O Adoniran morava onde hoje é na Moca, mais ou menos, e ele costumava caminhar por São Paulo. Então, ele e o cachorro Peteleco. Ele tinha um cachorro, que era Peteleco, que, segundo ele, na hora que ele registrou as canções, o cachorro vai como ajudante, porque como compositor junto com ele, o cachorro. E ele ia caminhando, ele andava muito por São Paulo, principalmente nessas regiões que eu estou dizendo. Ali, Avenida São João, esse edifício, essa saudosa maloca que ele está dizendo, é o Hotel Albion, ali na Praça da República, no Largo do Aroche, que fica essa saudosa maloca. E ele caminhando por ali, ele conhece essas pessoas. Então, ele fazia amizade com essas pessoas. Oi? Esse Hotel Albion ainda existe? Sim, tá ali no Largo do Aroche, né, o hotel. Então, e ele periodicamente passava lá, e um dia ele chegou lá, isso é real, essa história é real, ele passa por lá e a casa foi demolida. E ele pergunta pelas pessoas, ele pergunta por eles, e aí eles foram mandados embora. E aí tem uma frase que ele fala, que eles passaram a ser moradores de rua. Então é quando o Adoniran diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Porque eles ficaram mesmo, que hoje a gente chama de moradores de rua sem teto. Né? Naquela época ele fala mendigos. O Adoniran, no texto, né, refere-se na biografia dele como os mendigos, que ele era amigo deles, que hoje nós chamamos de excluídos. Então ele vai cantar essa população. Então realmente existiu. Na verdade, diz que eram 4. Tinha um que ele chamava de corintiano. Só que não coube na hora de colocar a letra, não tinha como botar um corintiano ali no meio. Então ele diz: eu, Mato Grosso e o Joca. Que aí, né, assim, na hora de medir os versos, né, para compor, então ele coloca o corintiano é omitido, não coube na música. É um grande gênio, né, do professor? Um grande gênio. E vamos colocar assim, em termos de hoje, né, vamos colocar com o olhar de hoje.
não tinha uma instrução, ele não era instruído, né? Falar de Adoniran Barbosa, de suas canções, de seu repertório, é trazer para os dias de hoje uma fala e uma cara de um filho de imigrantes, porque ele era filho de imigrantes, nasceu no interior, filho de agricultores, né? O Adoniran Barbosa vem para São Paulo, mocinho, e aí ele vai cantar de uma forma, ele vai compor, ele vai escrever de uma maneira que vai traduzir aquele português macarrônico, que nós dizemos que é um português inculto, uma língua portuguesa inculta. Então, durante muito tempo, houve um choque, né? Seria isso mesmo, um conflito entre o português que ele fala e que ele escreve, que ele canta, e a norma culta. Né? Ele fala ar difícil alto, sardosa maloca, que vai retratar esse português que o colonato, o italiano, vai falar que é o português macarrônico. Na verdade é assim, naquela época, Adoniran Barbosa falou desse português macarrônico e Mazzaropi foi para o cinema. No cinema, Mazzaropi traduz o mesmo personagem, que todos os dois vão falar lá do João Bananeri, que cria. Lá no início de 1900, tinha um jornalista, um rapaz, o nome dele era Alexandre Machado, o pseudônimo dele como jornalista João Bananeri, ele era aluno da Politécnica, da Escola Politécnica de Engenharia, e ele cria esse personagem, João Bananeri, onde fala o português macarrônico. Lá na frente, Adoniran traduz isso na canção e o Mazzaropi no cinema. Tá certo, nós estamos conversando com a professora Marli Oliveira de Carvalho, ela que é historiadora, também é consultora de história da MPB. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre tudo isso que nós estamos discutindo hoje, a cidade de São Paulo, relembrando um pouco da história, da cultura, de sua arte. Daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de informações com a professora Marli. Fique conosco e até já. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.